hoje o Ai Me Conta está na Universidade Federal de Itajubá para conversar com os professores Paulo Nunes e Rogério Meloni e conhecer mais sobre o projeto Trilhas, um projeto com diversas camadas que investiga e busca conhecer mais a nossa Serra da Mantiqueira. Vamos conversar com eles? Eu sou o Paulo Nunes, professor da Unifei desde 2010. Fiz minha graduação em Educação Física lá em 2003, 2006. Um mestrado interdisciplinar na área do lazer e quando vim para cá e depois, que fiquei 5 anos aqui, saio para um doutorado em Sociologia da Cultura. Ou seja, eu tenho essa trajetória mosaico, né, entre áreas e acho que eu trago disso um pouco para o trabalho que eu desenvolvo hoje. Bom, eu sou Rogério Meloni. Sou engenheiro agrônomo, formado em Piracicaba. Sou do interior de São Paulo, de Santa Bárbara do Oeste. Sou barbarense. Fiz mestrado também na Exalc, na área de agronomia. Decidi fazer doutorado em Lavras, na Universidade Federal de Lavras. E em 2002 entrei na Unifei como professor. E estou aqui faz 23 anos já. Bom, nós estávamos lá no meio da pandemia, né, naqueles anos ali entre 2020 e 2022, e quando vencemos quase o primeiro ano de pandemia, já pensávamos que projeto é possível fazer para unir nossas áreas de conhecimento e para levar os alunos e a comunidade para fora da universidade. E aí no final de 2020, fazendo trilhas durante as férias, a gente pensou que a ideia das trilhas ecológicas ao ar livre seria um ponto de intersecção interessante. Em 2021, quando se inicia o ano letivo, nós propusemos um primeiro projeto, né, que ganhou financiamento e deu cara para esse projeto que a gente chamou de trilhas. Tem gente que chama de trilha Z também, né, por causa desse Z no final, que tinha essa pretensão, e tem essa pretensão, na verdade, de estudar as trilhas de A a Z, pensando essa prática pelos significados da microbiologia, das ciências exatas, da cultura, da questão ambiental, claro. Então o projeto ele nasce nisso, né, nesse encontro de áreas e pensando uma nova prática de extensão universitária. Estamos indo nesse ano de 2025 para o 5º ano de existência do Trilhas. E no caso, como eu sou agrônomo, então minha especialidade é plantas e solo. Entrando na Unifei eu fui para a área ambiental, então aqui dentro, para você ter ideia, eu trabalho com qualidade de água, qualidade de solo e também qualidade de ambientes, usando plantas. Então, assim, tinha tudo para dar certo numa trilha. Porque trilha, se você para pensar, é uma fatia de um ecossistema. Então, em vez de você estudar todo um ecossistema, que é mais complexo, enorme, por que você não fatia esse ecossistema? E aí a gente usa a trilha para empregar todo esse conhecimento. Na área de solos, na área de plantas e na área de água. Então, eu entro nesse projeto Trilhas como um responsável por essa análise de água. Tanto água de beber numa trilha, quanto uma água de recreação. Porque as pessoas procuram trilhas não só para beber água, às vezes a pessoa leva água, mas ali para nadar numa cachoeira, num rio. E como está a qualidade desse rio, dessa cachoeira? Então aí entra esse conhecimento na área ambiental e fica esse jogo. Eu entro mais nessa área ambiental aplicada ao ecossistema mesmo, de plantas, solo e água. E o Paulo, ele entra com essa parte mais do patrimônio, de pessoas. E aí foi ali um casamento meio que perfeito. E nisso tem atração dos alunos. Você agrega alunos não só na área ambiental, mas alunos que têm esse interesse também de se envolver com pessoas. Ele tem um olhar muito científico, laboratorial, até inclusive para as práticas. E eu sou a pessoa dos devaneios, das digressões, da filosofia, da comunicação, e integra um pouco as áreas humanas e das linguagens. Então, temas, por exemplo, como microbiologia do solo, da água e do ar, e fungos micorrízicos e tudo que se vê no microscópio, que se conta na tabela, fica por conta da engenharia, né, da engenharia ambiental no caso. E aquilo que são entrevistas com comunidades adjacentes às trilhas, salvaguarda de patrimônio material e imaterial, patrimônio natural, essas questões ligadas a memórias ambientais, fica por conta da minha área de formação e de atuação aqui na Universidade Federal de Itajubá, que são as licenciaturas. Embora esses temas hoje todos se cruzam muito, né? Então é isso, né? É olhar com as trilhas com dois óculos completamente distintos e que ao mesmo tempo são tão integrados. Eu acho que é importante falar, Marina, que além de nós dois, temos outros professores e professoras atuando no Trilhas
E esse número é um grande vai e vem ano a ano. Então já tivemos anos em que atuaram 6, 7 professores, já tivemos anos que atuaram 35 alunos na equipe. Imagina se a gente coordenar uma equipe de quase 50, né? Pensando em técnico, colaborador externo, aluno e professor. Mas nos últimos 2 anos a equipe diminuiu um pouco por várias questões e também por conta de focar naquilo que é possível fazer dentro desse cotidiano absurdo que é selecionar no ensino superior. Então acho que é um pouco isso, assim, né? Diferentes tipos de aluno, os números variam, os cursos variam, conforme é o enquadramento que a gente quer dar projeto a projeto desde 2021, né, para cá. É um pouco por aí. Marina, e você vê que quando você trabalha com trilhas, na realidade você atrai alunos de diferentes cursos, que o Paulo falou. Então, não só alunos na área ambiental, você tem espaço para alunos, por exemplo, da área de ciências biológicas, tem muito a ver com trilhas. Você vê pessoas que mexem com mídias hoje, porque hoje tudo que você faz, você quer registrar e você precisa registrar, e depois como que você comunica isso? Então você precisa de alunos também com esse viés artístico mesmo. Então sempre em nosso grupo, mesmo sendo grupo grande ou grupo pequeno, sempre vai ter, a gente escolhe aquele aluno que tem essa sensibilidade de capturar o momento, aqueles momentos numa trilha, e a sensibilidade de transformar aquele momento para atingir as pessoas. E eu acho isso lindo. Antigamente a gente não pensava muito. Eu, como engenheiro, era muito uma coisa assim, faça e depois faz um artigo, faz um relatório. Hoje em dia a gente expressa muito o resultado por meio de uma imagem, por meio de um vídeo. E é legal porque quando você abre oportunidade para isso, aparece muita gente. E aí independente do curso. Porque aí você traz a trajetória que o aluno tem de vida mesmo. Alunos de 18, 19 anos que já mexem com internet, com recursos midiáticos, né? Então isso é muito legal e faz toda a diferença. Eu creio no nosso projeto, que é um projeto aberto para todos os cursos. Outra reflexão que eu acho que é interessante é pensar essa produção do conhecimento, do fazer científico, localizado no século XXI, em 2025. Então, não temos mais aquela ideia da ciência com o C maiúsculo, só ligada ao laboratório, ao gabinete, né? O que eu acho interessante é como pensar em algo que é sério, ciência, atrelado a algo que é tão cotidiano e simples, né? Uma trilha, né? É possível? E acho que o projeto é apaixonante por conta disso, porque um hábito que às vezes é comum demais pode se tornar um protocolo científico, um artigo, né? Um TCC, uma pós-graduação, etc., por pensar isso a partir do viés científico mesmo. Não sei a conta exata, mas devemos ter já executado desde 2021 uns 11 projetos, há uma grande maioria deles de extensão. Agora estamos com 2 de pesquisa aberta, inclusive, estritamente de pesquisa, mas dos quais derivaram artigos, 4 TCCs, algumas apresentações em congresso, produtos que eu acho que fazem esse caminho que eu acho que a universidade tem que fazer, da aliança entre a pesquisa e extensão, da ciência da vida cotidiana, do engajamento de alunos e da comunidade externa. Eu acho que pensar numa ciência que condiza com os desafios nossos do presente é pensar nesses temas todos. Quando a gente começou o projeto de trilhas mesmo, a gente pensou quem se interessaria ao nosso projeto. Então, inicialmente, a gente conseguiu parceria com prefeituras, por exemplo, com gestores ambientais, para incentivar turismo e desenvolvimento local. Então, o primeiro contato que a gente teve foi com a prefeitura de Delfim Moreira, foi o primeiro projeto em 2021, foi muito legal. Então, a gente viu assim, nossa, olha só, a sociedade tem interesse em nosso projeto, porque a partir do momento que você tem prefeituras ou secretarias de turismo e meio ambiente, que tem aquele ponto, que aquele ponto pode ser referência para uma cidade, para uma região ou para um país, e o nosso trabalho dá para essas pessoas mapeamento, por exemplo, de uma trilha, dá para essa pessoa sugestões de pontos turísticos, dá qualidade de água, dá qualidade de planta, dá qualidade de solo, praticamente gratuitamente para essas pessoas. Então isso foi muito legal para a gente. Até surgir outras demandas, por exemplo, demandas escolas. Então, escola é a demanda assim, que a gente mais tem, e é um lugar que a gente tem para divulgar os nossos trabalhos, porque a gente acredita também que realmente as crianças vão fazer diferença nesse país. Porque
quem é da minha geração ou de gerações anteriores sabem que a gente não tinha esse cuidado com o meio ambiente, não tinha mesmo. Eu, como agrônomo, falo para vocês, essa formação que eu tive na década de 90 ali, era estritamente produção animal e produção vegetal. Você não tinha aquele cuidado com o meio ambiente. E diferente, hoje nossos projetos, quando entram numa escola, você vê a alegria das crianças, dos adolescentes, e como eles querem se envolver. Então, assim, sair da universidade e entrar para a escola, entrar para prefeituras, entrar para gestores, guias turísticos de outros lugares, isso para a gente fez muita diferença. Então, assim, o projeto, ele tem a cabeça aqui dentro, mas os braços e as pernas estão todos lá fora. Isso é legal. E tem que ter. Eu acho que tem que ter um pouco de tudo. Então, assim, tem entrega de artigo, tem entrega de TCC, de produtos científicos acadêmicos, mas tem entrega das mídias digitais todas, dos vídeos de divulgação científica, de manuais técnicos para as prefeituras, e coleção botânica de plantas da mantiqueira. Quando eu vi sua pergunta, eu fiquei lembrando de um projeto que a gente executou em 2022 chamado Cultura e Meio Ambiente nos Meandros do Alto Sapucaí. Que a ideia nossa era descer o rio Sapucaí, nesse alto trecho dele entre Itajubá e Santa Rita, e pensando em indicadores ambientais, de qualidade da água, de contagem de aves. E aqui eu cito o trabalho do professor Tiago, por exemplo, tinha citado já o do Plantas Mantiqueiras do professor Isaías, e ao mesmo tempo também enxergar no Sapucaí questões de ordem histórica, cultural, né? A questão das comunidades ribeirinhas hoje, elas existem, como existem, enfim. E aí quando a gente vai para dentro do rio, primeiro que a gente enxerga o rio de uma forma diferente. Segundo que as pessoas, quando nos veem de caiaque dentro do rio, falam, pera, né? Que história que é essa? Que rio que é esse? Que grupo que é esse? Esses barquinhos, né? O que eles estão querendo? Então eu acho que esses deslocamentos todos entregam coisas muito interessantes. Quando a gente chega depois na escola estadual, Major João Pereira entrega as cartilhas de navegação do rio Sapucaí, né? E discutem com as crianças, o que a professora Marina fez, questões ligadas ao envolvimento nosso de pertença com o rio, mudanças climáticas, questão das enchentes. E aí tem uma coisa interessante, assim, acho que o Trilhas tem feito isso muito bem feito nos últimos anos, assim. Fiquei pensando numa missão que nós fizemos no ano passado, que derivou de um projeto chamado Percursos Ecológicos, Biodiversidade Noturna, que a professora Simone fez uma espécie de turismo de vagalume. Então, fomos para Cristina, em contato com a prefeitura municipal, fomos para a mata da prefeitura ver vagalume e fauna noturna. E aí a Simone fala no vídeo que a gente lançou como divulgação, acho que pela primeira vez, né, de forma inédita, foi feita uma atividade dessa no campo extensionista no Brasil. Então quando a gente vê isso acontecendo, junto com o achado de um ovo, não sei de que bichinho, que era fluorescente, você fala, pera, tem uma coisa acontecendo que eu acho que é muito legal. E é interessante que essa visita à mata da prefeitura de Cristina levou a população ali de Cristina, pais levando filhos, isso foi lindo. Então você vê crianças carregando catálogo, folders que a gente fez de espécies de vagalume, criado aí pela equipe da professora Simone, as crianças tentando identificar, então pegando vagalume, tentando saber que espécie é, pô, isso é lindo de ver. E enquanto outros países fazem muito, no Brasil, segundo a professora Simone, foi o primeiro exemplo. Então você vê uma coisa que aconteceu bem longe da universidade. E ali, o que aconteceu? Conhecimentos gerados aqui dentro, levando para lá, e como todo mundo aprende. Então não é só aquele conhecimento unilateral da universidade. E como volta isso para dentro. Isso é bonito. E como desperta nas crianças e adolescentes esse desejo de ser cientista, de ser pesquisador. Eu acho que isso é a grande satisfação que um cientista, que um pesquisador tem. De você falar com uma criança, um adolescente, ele fala, eu também quero ser assim. É tão bonito, é bonito mesmo, não é? Foi lindo. Tem um projeto esse que foi apresentado recentemente no Terra da Gente, que começou no Pico dos Marins. Então, a gente começou esse projeto em 2022. Então, aliando um conhecimento da agronomia, que é meu estudo de mestrado e doutorado, que é como uma planta submetida a uma região, a um estado tão difícil de sobrevivência, como que ela consegue ali crescer? Como que ela consegue desenvolver sua raiz, sua folha e dar uma flor e um fruto? Então ali certamente eu desconfiava que tinha alguém ajudando essa planta ou alguma coisa.
E na agronomia a gente vê muito comum isso, de fungos e bactérias, ajudando plantas a suportarem condições estressantes. E levamos essa curiosidade lá para os marins. E chegamos lá, 2 alunos de TCC, de monografia de final de curso, um da engenharia ambiental e um das ciências biológicas, comprovaram a existência de muitos fungos nas raízes dessas plantas lá. Então foi lindo. E aí foi o start para novas pessoas quererem conhecer esse projeto também. E que foi o caso agora da Rede Globo de querer subir lá nos marins e ver como que estão essas plantas, como que elas são maltratadas pelo tempo, por falta de água, pelo frio, pela falta de solo, pela secura, às vezes. E ao mesmo tempo, né, quando a gente vê, por exemplo, essas condições muito sensíveis da vida na altitude, é pensar em formas de gestão ambiental e de manejo que preservam os ecossistemas. Porque a gente tem um revés que é muito perigoso nessa história das trilhas, que é, ao mesmo tempo que a gente quer preservar, conservar as trilhas, a gente está induzindo as pessoas a ir para trilhas. Ou seja, como que a gente se vira com o impacto ambiental que nós próprios podemos sugerir. Então não dá para pensar em prática de trilha ao ar livre sem pensar em uma prática sensível disso, respeitosa ao meio ambiente. Eu estou aqui tentando fugir até da palavra sustentável ou sustentabilidade, já que esse termo caiu num uso completamente esquisito hoje em dia, né? Todo mundo parece que está adjetivado com sou sustentável, projeto sustentável, sendo que no final dos contos não é nada disso. Então por isso que às vezes, né, ultimamente eu tenho muito pensado no termo, no caso do Trilhas, turismo científico ao invés do turismo sustentável, quase que pensando numa incompatibilidade, né, de casar sustentabilidade, natureza e turismo, né, ou trilhas. Então a gente fica migrando, né, com essas questões todas, mas o turismo científico traz essa ideia de um letramento pelo olhar da ciência que pode, nesse envolvimento do pensamento racional com a observação empírica, criar um deslocamento, um senso de pertença, de respeito, e para criar essas práticas todas que a gente acha que são importantíssimas, né? Nem falamos aqui do benefício disso para a saúde mental dos estudantes que estão com a gente, né? Para aquilo que é o desenvolvimento de seus trabalhos acadêmicos, de escrita, de elaboração do conhecimento, que às vezes deixa o corpo de fora, né? E, enfim, acho que a gente trabalha com isso tudo meio junto ali. O que me atraiu em Minas Gerais? Bom, eu fiz, que eu falei para vocês, graduação e mestrado em Piracicaba, uma região interior de São Paulo, e surgiu a possibilidade de doutorado em Lavras. Quando descobri Minas Gerais, Lavras, falei, daqui eu não saio. Então passaram-se 4, 5 anos e eu comecei a procurar no mapa, eu falei, eu quero algum concurso público em Minas Gerais, não quero voltar para São Paulo. E eis que surgiu a possibilidade de entrar aqui num concurso, participar de um concurso aqui em Itajubá, na área de microbiologia ambiental, que tem tudo a ver comigo. E chegando aqui você tem essa riqueza, então você tem essa Mata Atlântica linda, você tem essa Serra da Mantiqueira linda, uma região que tem muitos atrativos, muitas dificuldades de manejo, então você pode imaginar regiões muito declivosas, que é aqui, onde você tem sim uma retirada de coberturas florestais para a implantação de pasto. Então isso já tem um impacto ambiental enorme. Então você olha ao redor, você vê morros, que antes eram florestas, e agora a gente tem pasto. Esse foi um local de estudo para mim, na área de pesquisa, na área da ciência, antes até do Trilhas. O que acontece com o solo, o que acontece com a paisagem, com o meio ambiente, quando você tira uma floresta e implanta um pasto. E o que acontece quando você coloca muitos animais em cima desse pasto numa região declivosa. Então você tem uma compactação, uma dificuldade de infiltração de água, uma dificuldade de recarregar nascentes, que é um grande problema na região. As nascentes estão morrendo. E nem é por falta de chuva. É que as águas das chuvas não conseguem infiltrar nos locais que devem, em virtude principalmente dessa alteração de cobertura de solo. Então eu estudava isso. E aí veio a história do Trilhas, numa região linda como a nossa, numa região que precisa ser preservada ou conservada em alguns momentos. Então é possível você fatiar um sistema para estudo, como uma trilha, e mostrar para as pessoas que dá para preservar, que você, respeitando realmente a natureza,
controlando animais, acesso de animais a águas. Isso é um grande problema em trilha. Às vezes você tem uma nascente numa trilha e essa nascente é aberta aos animais domésticos. Então você tem vacas, gado, pisoteando trilhas, destruindo nascentes, destruindo a qualidade de água. Isso tem um impacto ambiental enorme. Então, assim, Minas Gerais, ela tem grandes atrativos de beleza e atrativos de estudo, de aplicação da ciência. Então, aqui você sai pertinho, a gente tem uma reserva Serra dos Toledos aqui, uma reserva biológica importante, e a gente passa a andar um pouco, se dá de cara com formações rochosas lindas em outras cidades, que aí eu vou deixar para o Paulo falar sobre essas formações que são lindas, que atraem também aqui na nossa região. Acho que é isso. Passo a palavra para você. Quando ele estava falando da questão da declividade, dos pastos, eu me lembrei de um caderno pedagógico que nós fizemos para a Escola Estadual Antônio Carlos, no município de Conceição das Pedras, no ano passado. A ideia era usar o território da Pedra Branca para discutir o tema de trilhas. E acabou que em várias questões do caderno, que era interdisciplinar, a gente debateu a questão do manejo de gado, a questão do pasto, a questão da agricultura, agropecuária, inclusive agropecuária familiar, que é muito comum no nosso sul de Minas. E foi muito legal, porque eu sei que esse é um tema que toca o nosso estado, como toca o nosso país, né? O uso do solo e como que a gente faz esse manejo de forma a causar menos impacto, né? Não dá para falar de trilha sem falar dessas outras questões de ordem ambiental que perpassam tanto o nosso projeto quanto o nosso estado. Bom, isso para fazer uma análise um pouco mais social e econômica daquilo que é o engajamento com Minas, mas eu acho que eu gosto de uma outra, que é começar pelo fato de que eu sou mineiro, né, de Delfim Moreira, uma região aqui na Serra da Mantiqueira, e dos meus 18 aos meus 30 fiquei fora para estudar, não imaginava voltar tão cedo e voltei. Então, quando eu volto, eu olho para aqueles morros que eu sempre subi, para as cachoeiras que eu fui, para os caminhos de terra que eu andava de bicicleta, com outros olhos, né? Um olhar que é um pouco parecido com até uma política da Secretaria de Estado da Cultura e de Turismo de Minas, que é pensar essas duas questões, cultura e turismo, como um pássaro com duas asas, né? As coisas não andam sozinhas. Eu sinto que Minas tem um pouco isso, né? Minas é um território completamente rico em termos de atrativos naturais e de cultura popular. Quando a gente trata com trilhas, a gente não deixa de fora essas questões todas. No caso, a gente já pensou em memória ambiental naquele artigo, né, e outras questões todas que fizemos, né, ao longo desses 3, 4 anos. No projeto Histórias Noturnas, a gente foi andar de bicicleta em zonas rurais, em bairros adjacentes a Itajubá, e recolher relatos orais daquilo que foi a urbanização do bairro, o uso da terra, a questão das trilhas em si, os conflitos, e foi muito bacana. Bom, estou aqui dando um monte de rodeios, mas para falar que para mim essa relação do projeto e do projeto com Minas é quase que indissociável, né? A gente tem um território, um estado que precisa ainda se desenvolver em termos daquilo que eu estou chamando de turismo científico agora, ou de pensar esses atrativos naturais, como que a gente usa eles num bom sentido. E acho que o Trilhas faz um pouco isso, assim. Acho que ele enseja um ponto, uma questão, um problema, soluções que são completamente pertinentes ao nosso estado. E acho muito importante que o Sua Ciência, né, que é o Ai Me Conta, esse projeto que é inclusive financiado por uma agência de fomento à pesquisa do estado, traga isso para a cena, né? Acho que é isso. É a ciência andando de mão dada com a comunidade, daí o termo ciência cidadã, que está tão importante hoje, anunciar soluções para problemas que são nossos. Acho que o dinheiro público tem que ser investido nisso, e eu sinto que a gente tem feito isso com o projeto. Em Minas Gerais, né? Em Minas, exatamente. Falando do Pico dos Marins, que embora São Paulo fale que é dele, tem um pedação que é nosso aqui. Estamos falando do Pedrão, né, que é o objeto do projeto do Rogério esse ano. Estamos falando de Conceição das Pedras, Pedra Branca. Estamos falando da Pedra Aguda, da Pedra Amarela. Da Trilha do Anil. Vários maciços rochosos, e não só, né, do Rio Sapucaí. Uma série de territórios aí que acho que expressam muito daquilo que Minas tem de bonito no seu sul, né, na nossa região aqui. Eu acho que um desafio é sempre a questão do financiamento. E no caso de Minas, é um financiamento que fica muito circunscrito ao que a gente chama de Avenida do Contorno, né? Então, assim,
pela cultura, eu não sei quanto está esse número hoje, mas pelos projetos que eu já executei no passado, 80% do financiamento ficavam circunscritos àquela região metropolitana de Belo Horizonte. Claro que, do ponto de vista ambiental, isso se expande porque os desafios são muito mais fora do que dentro. Mas, além desse financiamento que eu citei, pensar que o fazer científico também pode se dar nesses temas de fronteira, como é o caso das trilhas, eu acho que é importante. Inclusive para refletir sobre que tipo de mote de pesquisa é financiado hoje, sabe? Então, assim, pode ser que uma pesquisa laboratorial sobre microbiologia aplicada à agricultura soe muito mais importante do que uma pesquisa de microbiologia aplicada em trilha nos marins. Tá entendendo? Porque os marins não vai dar o dinheiro que o agronegócio vai dar. Então, tem esse desafio, que é científico, que é político, que é econômico. Tudo junto, isso misturado. A vantagem, a coisa muito legal é, primeiro, né, a gente está no estado que é, para mim, se não o mais acolhedor, um dos mais acolhedores do Brasil, então a gente tem uma entrada muito facilitada nas instituições que a gente vai, e, né, escolas, prefeituras, unidades de conservação, então tem esse querer se envolver, esse querer se encontrar, que eu acho que é o tempero mais importante para qualquer tipo de questão, né, você querer fazer acontecer. Eu acho que a gente tem isso muito, muito à mão, assim, e gosto disso. Só reforço, porque como a gente trabalha com um ambiente externo, tem toda essa questão envolvida de deslocamento de transporte, e que é o que pega. Então, conseguir recursos para esse deslocamento seguro também. Então, a gente precisa de um deslocamento seguro. Então, a gente precisa essa questão de pagar seguro para os alunos, para as alunas, esse carro, esse combustível, esse deslocamento, como que faz, como não faz. Às vezes a gente precisa dormir no lugar de estudo. Então, como que é esse pagamento de diárias, essa coisa toda, isso complica um pouco. Questão de laboratório, como as pesquisas de trilhas têm a ver com o ensino na graduação, ainda até a gente consegue algum recurso. Então, assim, recurso para transporte, deslocamento de áreas é o que mais complica. E o grande, como que foi? O grande orgulho de estar em Minas, esse trato mesmo. Esse trato com as pessoas e com todos os lugares que a gente vai. As pessoas se sentem, assim, queridas ali, elas querem estar do nosso lado. Elas sabem da importância. Porque a trilha que eu sempre falo que parece que é um pedacinho de um ecossistema ali, mas ela é um ponto de desenvolvimento local ali. Quando você incentiva uma trilha, um trilheiro, subir sem degradar nada, colhendo seu lixo, sem retirar plantas e animais de uma trilha, e se atrai pessoas para a trilha, você tem um desenvolvimento ali. Mais pessoas conhecem a cidade, chegam na cidade, querem dormir na cidade, comer na cidade, por que não levar uma lembrancinha da cidade? Então, assim, para a cidade que tem atrativos turísticos, então esse projeto nosso é importantíssimo. Ao mesmo tempo que tem essa história das possibilidades que o Rogério está falando, tem um outro desafio que eu acho que está colocado para nós todos, seres viventes de 2025, dessa década toda, que é a década, para mim, central para as questões das mudanças climáticas, né? Então, estamos chegando perto do ponto de não retorno. E qualquer pesquisa, seja na área da tecnologia, da educação, da cultura, do meio ambiente, qualquer uma delas, tem que partir desse pressuposto, né? A pesquisa está levando em conta essa questão da sensibilidade ambiental e das mudanças climáticas, que inclusive mudou o nome do Ministério nosso esse ano, né? O Ministério de Meio Ambiente, agora é Meio Ambiente e Mudanças Climáticas. E é interessante porque a gente foi num congresso ano passado de trilhas e o MMA via ICMBio tem feito um aporte de recurso muito grande justamente para as trilhas, pensando que as trilhas é um objeto mais fácil e de pronta entrega para o bom uso das unidades de conservação. Então acho interessante isso. Então, e aí, claro, pensando na história das mudanças climáticas, né, em descarbonizar, em criar um novo tipo de olhar, de sensibilidade botânica, etc., para tudo o que está permeando esse mundo nossa ebulição. Então, acho que é isso. É um desafio, acho que de Minas, com certeza, mas do Brasil e do mundo como um todo. Vídeo Acordo de Paris, né, recentemente polêmico, que precisa ser colocado em questão para qualquer entrevista que for feita, qualquer pesquisa que for feita. É isso? Que é isso. Muito bom. Muito vocês. Foi bom.
O Ai Me Conta apresenta Dedo de Prosa. Como que vocês colocariam Minas Gerais em uma palavra? Maravilhosa. Montanha. A comida mineira favorita? Tutu de feijão. Feijoada vegetariana. Não tô sendo mineiro agora, mas ok. Tirar tudo. Tirar a calabresa, tirar o bacon. Né? E um lugar especial em Minas Gerais? Ah, não tem como não falar da minha cidade, Delfim Moreira. É onde eu me entendo como gente. É um lugar que me marcou muito, foi o Pico dos Marins mesmo. Carmelópolis. Ali me deu grandes sonhos assim realizados e eu fico até emocionado de lembrar que tudo começou mais ali mesmo, em 2022. No meu caso, com a microbiologia aplicada lá em cima e que teve esse reconhecimento agora. Mas é difícil, porque todas as cidades aqui são lindas. Café ou pão de queijo? Café com pão de queijo? Eu sou meu pão de queijo. Teado. E uma expressão mineira favorita? Uai. Trem. Uai, eu falo toda hora. Todo mundo falando, você não é paulista? Trem é Eu falo, bom. uai, já não sou mais. Uma personalidade mineira que inspira você? Não tem como. Pra mim tem várias, é difícil, mas eu vou de Milton. Milton. Se a pesquisa de vocês fosse um ditado ou uma expressão mineira, qual seria? Uai, vem pra cá, só. Acho trem bom demais da conta. Acho que eu falaria isso. Bom demais da conta.